Olá, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo e informações atualizadas sobre a apresentação, a conversa hoje que a 777, na figura do Josh, teve hoje com os jornalistas, transmitida através da Vasco TV, sobre a aquisição de 70% e o que eles planejam para o Vasco daqui da frente. Bom, falando um pouco sobre o jogo ontem, o Vasco teve uma vitória muito importante em relação à tabela do campeonato. Teve porque alguns resultados eles foram favoráveis, principalmente a derrota do Grêmio. O Grêmio foi derrotado, perdeu por 2-0. A vitória do Vasco de 2-1 permitiu ao Vasco em que ele ultrapassasse o Grêmio, que ficou com 44 pontos, o Vasco foi a 45. E muito perigosamente o Londrina, que ganhou, ficou com 41 pontos. O Vasco coloca uma diferença de 4 pontos em relação ao Londrina, que é o quinto colocado. Joga o Grêmio para quarto lugar. A torcida do Grêmio, naturalmente, na sua revolta, contestações. Existem informações que parece que o Renato Gaúcho foi contratado, há de se confirmar ainda, para dirigir o Grêmio. E o que a gente pode tirar inicialmente do jogo do Vasco ontem é que a diferença é muito grande quando você tem um meio de campo Yuri, Andrei e Marlon. Isso deixou o time muito mais leve, deixou o time muito mais rápido. E lá na frente, a gente já vem defendendo há muito tempo o menino Aguinaldo. Muitos disseram, mas o Aguinaldo não está pronto, o Marlon não está pronto. Até acho que para a Série A eles têm que maturar bastante, porque é um componente diferente, são jogos diferentes, qualificação de jogadores diferentes. Mas é um futebol que se joga mais fácil na Série A. A Série B é um futebol mais pegado, um futebol mais pesado, um futebol de mais correria, de mais contato. Então, na teoria, quando você consegue passar por um estilo de jogo desse, como foi de ontem, pegado e complicado, o Vasco fez um bom primeiro tempo, tivemos uma linha lá bem montada, a gente vai falar sobre isso. Acredito que para a Série A, que o Vasco vai conseguir o acesso, esses meninos vão ter um sucesso melhor, vão subir de produção, vão para um nível diferente, principalmente o Andrei, o Marlon Gomes e o Aguinaldo, que são jovens. Eu fico impressionado com a entrada do Marlon, falando primeiro dele. O Andrei a gente já vem falando rotineiramente, foi talvez o melhor do jogo ontem. Menino fácil, entrou fácil, toca fácil, fez um bom jogo que nos últimos não vinha fazendo. Eu disse que a entrada do Marlon ia ajudar o Andrei durante o jogo, e aconteceu. O Marlon Gomes não sente o peso, você vê que ele faz jogadas, domínios, vai para cima, estava um pouco sem ritmo, é lógico que estava machucado, voltou, não atuou no último jogo, voltou, o jogador precisa de ritmo de jogo, mas fez um jogo flutuando, direita, esquerda, para trás, buscando bola. Não foi igual ao da Tombense, que ele vinha numa dinâmica, mas foi muito importante naquele meio de campo compondo ali. O Vasco fez o primeiro tempo bem legal. E o Aguinaldo é o que a gente já vem dizendo, uma movimentação completamente diferente, uma dinâmica de jogo completamente diferente. É um jogador que se mexe para a esquerda, para a direita. Ele começou centralizado, o Alex pela esquerda. E com o passar do tempo, o Alex puxou para dentro, fez um facão, trabalhou mais por dentro, e o Aguinaldo jogou mais aberto pela esquerda. Nós tivemos ontem, e isso deu muito mais dinâmica para o jogo do Vasco. Eu não preciso falar das jogadas isoladas do Aguinaldo, principalmente antes dele sair. Naquela jogada que ele puxou pela esquerda, foi para cima de 3 jogadores do Guarani, meteu uma rosca ali que faltou isso aqui para a bola entrar, ia ser um gol espetacular. Vamos falar sobre o time do Vasco ontem. O time do Vasco ontem entrou o Thiago Rodrigues, fez 3 ou 4 defesas, foi um dos destaques do jogo ontem. 3 ou 4 defesas espetaculares ali que podia ter mudado o resultado do jogo. O pessoal fala, mas não é um goleiro esguio, não é um goleiro fino. Eu falo, parceiro, goleiro para mim é o que dá resultado. Não sai muito da área. A gente tem o Martin Silva que não sai muito, às vezes o Carlos Germano que não sai muito. O importante é que o goleiro dê conta do recado e passe confiança ao time, à torcida, dê a sua resposta ali embaixo da trave. E ele fez aquela cabeçada de longe, que foi dada, a bola quicou no chão, ele tirou uma cabeçada lá no alto, que ele tirou a bola espetacularmente, ou seja, ele fez umas 3 defesas fundamentais no jogo ontem, que podia ter trazido um resultado diferente para o Vasco. Aí você vai para o Léo Matos, tomou cartão amarelo, o Léo Matos, aquilo que a gente já sabe e tal, mas o jogador, a intensidade dele, a vontade dele ganhar, a vontade de ganhar a bola, e o que eu disse,
Eu apostava na escalação dele porque ele ia fazer uma linha fechando ali. Léo Matos, Quinteiro, Conceição, e eu achei que podia entrar o Paulo Vitor, mas pronto, entrou o Edmar, fizeram uma linha de 4 com o André ali na frente, que quase não, o Yuri, que quase não saiu, e fizeram um rolo compressor ali. Então o primeiro tempo o Vasco foi muito bom. Fez o quê? Meteu o Andrei, o Nenê, soltou lá na direita o Marlon, o Ignaldo ali e o Alex Teixeira. Ficou um time mais veloz, um time mais rápido. Segundo tempo, o time cansou, e a gente já vinha dizendo isso. O Nenê e o Alex, eles não podem jogar o jogo todo, porque são jogadores, um com 32, outro com 41. Dá 73 anos. Para um jogo de Série B veloz e rápido como você não pode ter um jogador pela extrema, que ele tem que, normalmente no futebol moderno hoje, ele acompanha o lateral que bate com ele até pelo menos do meio para trás, para você arrancar ainda. O Alex Teixeira nunca foi jogador velocista como Euler e como outros para fazer isso. Não é como o próprio garoto Pé que está lá, ele não tem nem idade, nem a característica dele do futebol fazer isso. E aí você tem o Alex Teixeira para esse movimento, e aí o que acontece? O Vasco se tornou um time mais solto, um time mais leve, um time mais fácil de jogar. E aí obviamente, você teve que tirar os dois, e o Emílio Faro acabou tirando os dois ao mesmo tempo, colocou o Peck e o Figueiredo para dar uma dinâmica diferente ali dentro. Você colocou o Fábio Gomes, que entrou muito bem. O jogador, acho que ele tem que ter mais oportunidade. Você vê que a última bola que ele bateu cruzada ali é uma bola de matador, bateu ali. Uma outra bola que ele entrou podia ter dado uma cavadinha, mas paciência, é a decisão do jogador que está lá. Então o Vasco no primeiro tempo foi bem. O segundo, depois que eles entraram, melhorou um pouco, mas o Vasco continua sofrendo uma coisa que não vinha sofrendo, que é a bola dentro da área. Aí não vou falar, a Anderson Conceição fez um gol contra, o Quinteiro não foi bem. Olha, o Conceição, meu filho que estava aqui, parou de contar umas 10 bolas que o Conceição cortou dentro da área. O que eu acho é que o Vasco tinha uma defesa muito bem, uma primeira linha, o sistema defensivo muito bem montado. Entrou Maurício Souza, lamentavelmente, nada contra o profissional, a pessoa, mas destruiu a confiança. O Vasco começou a tomar gol, foram 7 ou 8 jogos que o Vasco foi limbo abaixo, perdeu a gordura toda. Então isso, eu acho que tirou um pouco da confiança. E o time está se remontando novamente ali atrás, tomando uns gols de cabeça, fazendo a gente se preocupar com bolas na área que a gente não se preocupava até então, principalmente no primeiro turno. Mas o importante foram os pontos, os 3 pontos que o Vasco conseguiu. O importante é que o Vasco ele somou 3 pontos, subiu na tabela para terceiro. Tem o Bahia que vai jogar ainda. Se o Bahia tomar um tropeção, o Vasco pode inclusive passar o Bahia. E os jogos dessa rodada, o Vasco ganhando o Brusque, que é plenamente possível, o Vasco pode subir para segundo lugar e empurrar para baixo mais ainda o Grêmio, apesar de jogar em casa. Tem jogos importantes por aí que vão fazer um resultado na tabela. Uma mexida na tabela. Eu disse que esse jogo contra o Brusque, antes do Guarani, eu falei, o jogo contra o Brusque vai ser mais importante, porque o Vasco vai ganhar no Guarani, e esse jogo contra o Brusque pode fazer o Vasco dar um salto na tabela e bagunçar a parte de baixo, do quarto para baixo. E a gente pode prestar atenção nisso. Então o Vasco fez um jogo bom no primeiro tempo, o segundo com as mudanças procurou equilibrar, até dos 30 minutos para frente o jogo ficou um pouco melhor para o Vasco, mas sofreu um pouco no final, bola já na frente, aquela bota no final do jogo para o Giovanni Augusto, acho que bateram uma bola fechada ali, ou seja, sofreu um pouco. Série B é isso, haja coração, importante que a gente fez os 3 pontos, e não adianta agora a gente querer marretar, a gente falar, eu acho que tem que trocar técnica, minha opinião, mas é um limbo, é uma linha tênue muito complicada, porque os jogadores gostam, o Emílio Faro está tranquilo ali porque ganhou, mas se perdesse não tenha dúvida que não vai continuar. Então o que me parece é que eles estão analisando jogo a jogo. Ganhou, fica. Não ganhou, na primeira não ganhada, que eu espero que não aconteça agora e ganhe do Brusque, de repente vai rodar. Então isso é mais ou menos um entendimento que eu tive, apesar de não ter feito um jogo 5 estrelas, mas o Vasco fez um jogo de Série B. Jogou bem o primeiro tempo, segundo se amarrou ali atrás, a transição ficou lenta, em alguns momentos por conta do Nenê e do Alex Teixeira que estavam cansados, mas paciência, jogo de Série B é isso, eu prefiro jogando mal e ganhando do que jogando bem e empatando ou perdendo. E para fechar um pouquinho, a gente falando sobre a apresentação do Josh Manner, que é o novo CEO, ao lado do Luiz Melo, que é o CEO da 77 para o Vasco, e do Paulo Brax, que é o diretor, o manda-chuva, o homem que tem a caneta no futebol do Vasco, se apresentaram com a tradutora ali, acho que é a senhora Adriana, se eu não me engano. Ele falou sobre o que ele imagina no Vasco e pontos que me chamaram interessante aqui. É claro que a torcida do Vasco a nós interessa, em que o Vasco, como ele disse, suba para a prateleira 0-1 novamente, como ele sempre foi.
Mas o futebol não se resolve apenas com injeção de dinheiro. Se resolve com tudo que está à sua volta. Credibilidade, marketing, governança, processos, CT de base, captação, alimentação, equipe técnica, fisiologia, equipe de análise de dados. São parcerias com o governo do estado para melhorar em torno ali da onde o Vasco tem CT, ampliação do CT que ele falou que vai fazer. Disse mais uma vez que dinheiro não é o problema do Vasco, mas que é muito além de injetar dinheiro e comprar jogador. Um time se faz campeão não é apenas com isso. É claro que a torcida está incomodada, a torcida quer estar naquela angústia de subir para a Série A e quer ver resultados de jogadores como foi perguntado ali. Mas ele respondeu muito bem. Não é a resposta, talvez, que a gente gostaria. A gente gostaria que ele dissesse, não, ano que vem eu vou comprar 6 jogadores europeus, vou injetar 50 milhões de euros no Vasco e o Vasco vai ganhar tudo. Não é garantia de nada. O que o Vasco precisa é de organização de dentro para fora. E eles têm 50 empresas no grupo, acho que 14 empresas de entretenimento, e disse que o Vasco vai poder usar os recursos de todas essas empresas e usará para ele se tornar, na parte de governança, na parte de estrutura, de dentro para fora, ele se tornar um gigante. Isso a gente sabe, quem conhece o Vasco sabe, que internamente como funcionava. Então o Vasco dá um salto, e dará um salto que não é da noite para o dia, um salto muito importante nesses processos, né, na parte de governança, na parte de estrutura, na parte de organização, tudo aquilo que cerca o futebol, que não é apenas comprar jogador e vender. Você tem toda uma estrutura que é fora do campo funcionando para que dentro do campo dê o resultado. E é claro, vai fazer o acesso à Série A, vai injetar dinheiro, vai vir jogador de nível, vai jogar o Vasco numa prateleira e pode até ganhar título, pode até ganhar, mas leva tempo e não vai ser em 1 mês, 2 meses que vai arrumar todo este processo. A reforma de São Januário pode ser tocada pelo próprio Vasco, pode ter uma ajuda da SAF, o centro de treinamento que o Jorge já falou, que eles vão investir, vão fazer um negócio de um CT Moacir Barbosa de primeiro mundo, e precisa disso para você investir na base, a base funcionar, dar retorno no CT principal. Então tudo isso vai acontecer com o Vasco. Mas a torcida, o papel dela continua apoiando com o show que ela vai dando, mais uma vez o show que ela vai dar lá no jogo contra o Brusque, e entender que o passo principal que a gente tem que apoiar é o Vasco voltar para a Série A. E a partir dali a conversa vai ser outra. Não tem dúvida. Já está sendo outra. Agora, formalizado 70%, a grana para o Vasco, 70% na mão da 777, agora o homem tem a caneta, o Paulo Braz, como ele falou, que é o homem do futebol, tem a caneta, então as mudanças virão. Mas não adianta agora, no meio do processo, você querer mudar radicalmente, porque a gente está num limite. Quando sai o Zé Ricardo, era hora de mudar o treinador. Aí não mudou, agora é complicado. Mas o Vasco tem que prestar atenção, atuar melhor fora de casa e, como o Brax disse, tudo que tiver que ser feito, tudo que precisar para o Vasco voltar à Série A, vai ser feito. E eu não tenho dúvida disso, e a torcida está aí para cobrar, fazendo a parte dela, esgotando os ingressos em poucas horas, lotando, gritando como ontem, uma coisa espetacular que o Jorge falou, que nunca, era uma coisa mágica, eu nunca vi uma questão dessa, viu no Maracanã, mas não viu no São Januário. Então, torcida, nós que estamos nas redes sociais, o nosso papel é esse, é apoiar, cobrar de forma educada, sincera e torcer e vibrar pelo Vasco, que é isso que precisa, porque o Vasco vai voltar para a Série A, e voltando à Série A, aí eu não falo nem do dinheiro que muda para o clube receber, aí a injeção, os processos, tudo isso que a 777 vai colocar à disposição do Vasco, e ele mesmo falou que não se pega um trabalho no meio para você resolver tudo de uma vez, o planejamento tem que ser feito, já começam a fazer, e aí o Vasco na Série A, amigos, vai ser outra coisa. Aí a gente vai ter orgulho e vai dizer, olha, uma parte da história ruim que ficou para trás e não volta mais. Que o Vasco volta à prateleira 01, de onde ele nunca deveria ter saído. Próximo jogo do Vasco, contra o Brusque, a torcida do Vasco vai lotar lá, vamos para a vitória, vai jogar o Vasco para cima, para começar, como disse o Abílio Faro, dar aquele alívio que a torcida precisa. Porque a gordura tinha ido um pouco embora, subimos um pouquinho ela, e contra o Brusque, dependendo dos resultados, a gente tem a chance de botar a gordura novamente para cima. Galera, vamos apoiar, vamos torcer, clica aí, divulga aí, rapaziada, canal Olho no Vasco, compartilhe, sininho de notificação, gostou, dá o teu joinha, e a gente vai depois para o outro pré-jogo, que vai ser o Vasco contra o Brusque, já agora a 777 respondendo pelo Vasco, e aí vamos esperar o que vem pela frente. As coisas vão acontecendo aos poucos, e na virada, com acesso ao Vasco à Série A, aí sim, já num planejamento diferente, com outro processo,
outra forma de organizar o futebol na Série A, com outro volume, com outra dinâmica, com outro tipo de jogadores, outra estrutura, já com a projeção da Liga, se não me engano, para 2024, eu acho, ou 2025, aí os homens vão já pavimentar aquela estrutura que eles já estão montando agora. Valeu, galera. Canal Olho no Vasco, saudações vascaínas.